Nossa aula de hoje, capítulo de número 24, vai trabalhar a resolução de atividades do assunto misturas gasosas. Nós tivemos a oportunidade em aulas anteriores falar das misturas gasosas, apresentamos para vocês as leis de Dalton, de Graham, falando sobre difusão gasosa, falamos sobre efusão gasosa, e hoje nós iremos efetuar resolução de exercício. A primeira questão que nós apresentamos para você, do seu capítulo 24, diz assim: um recipiente contém 16,8 gramas de monóxido de carbono, que é o CO, e 3,2 gramas de metano, CH4. Olha só, você tem dois gases diferentes dentro do mesmo recipiente. Isso é uma mistura gasosa. Sabendo que a pressão total da mistura é de 0,6 atm, a pressão parcial do monóxido de carbono e a do metano são. O que ele está dizendo para você? Ele está dizendo que a pressão total dos dois juntos dentro do recipiente é de 0,6 atm. É como se você tivesse isso aqui. Vamos tentar desenhar para você raciocinar comigo. Você tem o monóxido de carbono e você tem o CH4 aqui dentro. E ele está dizendo que existe uma pressão total aqui de 0,6. E ele está perguntando aqui para você o seguinte: se você tem 0,6 de atm, dessa pressão, qual é a que cabe para a gente se referir ao monóxido de carbono, qual é a que refere-se ao gás metano? O primeiro passo que a gente tem que fazer, meus queridos amigos, é verificar a quantidade de mols de cada gás aqui citado no exercício. Você vai pegar e fazer o seguinte: você vai pegar o gás metano e o gás CO, ó, vamos lá, monóxido de carbono, vai lá nas massas deles, ele já deu até aqui para você, tá vendo? Ó? O monóxido de carbono 28 e o CH4 16, tá? Então o que você vai fazer? Pegue as massas que foram fornecidas no exercício. O monóxido de carbono você tem 16,8. Então, como é que você vai fazer? 16,8. Quanto você tem lá? 16,8. 16,8 dividido. Qual é o mol dele? 28, Vanks. Então, eu vou fazer essa divisão aqui para saber quantos mols você tem. Então, quando eu dividir 16,8 por 28, eu vou encontrar aqui 0,6 mol. Pronto, 0,6 mol. Vamos guardar isso aqui. De quem, Vanks? Do monóxido de carbono. Faça a mesma coisa para o outro gás. Qual é o outro? CH4. Raciocine comigo. Qual é o mol do CH4? 16. Quanto de massa que ele te deu? Ele me deu 3,2. Então você faz isso. 3,2 dividido por 16. 32 por 16 dá 2. 3,2 vai dar quanto? 0,2. Pronto. Ok? É esse raciocínio que você tem que ter. Ah, entendi. Eu vou pegar aqui e agora eu vou conseguir descobrir a quantidade que tem de pressão para cada um. Sem dúvida que você vai conseguir fazer. Raciocine comigo. Você pode fazer uma proporção aqui, você pode fazer uma regra de 3. Qual é a pressão total? Pressão total sua vale quanto? 0,6 atm. 0,6 atm. Qual é a quantidade total de mols que você tem? Qual é o total de mols que você tem? 0,6 mais 0,2 dá quanto? Dá 0,8. Então, vamos fazer uma regrinha de 3 aqui? Raciocine comigo. 0,6 atm corresponde a 0,8 mol. Beleza? Se eu pegar o CO, que é 0,6 mol, vai corresponder a quanto de pressão? X. Como é que eu vou fazer isso aqui? Cruzar. X vezes 0,8 igual 0,6 vezes 0,6 dá 0,36. X igual a 0,36 dividido por 0,8. Vamos fazer essa continha aqui para ver quanto que vai dar. 0,36 dividido por 0,8. Quando eu fizer essa conta, eu vou encontrar 0,45 atm. Vanks, 0,45 atm seria de quem? Do CO. Se você não quiser fazer a outra regra de 3, não precisaria. Por quê? Se a quantidade total é 0,6 e um é 0,45, é porque o outro é 0,15. 0,6, não esqueça, 0,6 é a mesma coisa de 0,60. Então, eu vou fazer somente por uma questão de mostrar a você uma apresentação didática, porque não há necessidade. Se um é 0,45 e o total é 0,60, significa que o outro é 0,15. Eu vou fazer e você vai ver que vai dar 0,15. Quem é o outro? CH4. Vamos fazer? 0,6 atm corresponde a 0,8 mol. Quanto de mol você tem do gás metano? 0,2, Vanks. 0,2 mol vai estar para quem? Para X.
Você vai cruzar, você vai ficar com x vezes 0,8 igual 0,6 vezes 0,2. Vai dar quanto? 0,12. X igual a 0,12 dividido por 0,8. 0,12 dividido por 0,8. Só para confirmar, mas não precisava nem fazer conta. Ponto 12 dividido por ponto 8, eu vou encontrar 0,15 atm. Para quem é esse aqui? Esse 0,15 seria para o gás metano. Então, da primeira questão, eu vou procurar uma alternativa que diga 0,45 e 0,15. Eu iria encontrar onde? A resposta lá na letra A. A questão de número 2, ele traz aqui a lei de Graham, que é a lei da efusão, e ele diz o seguinte: a velocidade com que um gás atravessa um pequeno orifício, eu até comentei para você, quando eu expliquei isso, que a gente poderia se referir a quem? A um pneu furado, por exemplo. A velocidade com que um gás atravessa um pequeno orifício é proporcional à velocidade molecular média, que, por sua vez, é inversamente proporcional a m. O que é o m? A massa molar. Considere um recipiente contendo igual quantidade em mols das seguintes substâncias. Aí ele dá aqui para nós algumas substâncias. O ácido sulfídrico, que é o H2S, cheiro de ovo podre. O CH3,2, cheiro de éter. SO2, cheiro do gás produzido ao riscar um palito de fósforo. Olha só, 3 situações a gente tem gases e que você vai ter dentro desta efusão gasosa a percepção de cheiros. Aí ele pergunta o seguinte: ao abrir um pequeno orifício no recipiente, os gases devem ser sentidos em qual sequência? Ah, entendi. Ele está todo mundo ali dentro de um recipiente só. Sim. Primeira coisa que você vai ter que fazer, como a gente leu no texto, você deve ter percebido que ele diz assim, ó, a velocidade é proporcional a quem? Inversamente proporcional a m, que é a massa molar. Então, qual é a dica? Calcule a massa molar de todo mundo. Então, você vai pegar aqui o H2S. Hidrogênio, 1. 1 vezes 2, mais enxofre, 32. 2 mais 32, isso aqui vai te dar quanto? 34 gramas por mol. Próximo, o cheiro do éter. CH3, fechou, 2. Como é que vai ficar isso? O carbono vale 12. É só olhar aqui, ó. 12 mais. O hidrogênio vale 1. Como você tem 3, vai ficar 3 vezes 1. Fecha o parênteses e um 2 aqui fora. 12 mais 3, 15. 15 vezes 2, você vai ter o que aqui? Desculpe, 12 é CH3, 2. Ok, é isso mesmo, né? Esqueci um detalhe, moçada. Esqueci o O bem aqui, desculpa. É CH3, 2O. Então, aqui falta quem? A massa do oxigênio. Quanto é a massa do oxigênio, Vanks? 16. Então, aqui vai ficar 15 vezes 2. 15 vezes 2, somado com 16. 15 vezes 2, 30. Somado com 16, 46 gramas por mol. Qual é o próximo? O próximo é o dióxido de enxofre, SO2. Aqui tem o cheiro do riscar, da pólvora, né? Quando você risca o palito de fósforo. Então, vamos lá. S é o quê? 32, tá aqui. O oxigênio é o quê? 16. 16 vezes 2. 32 mais 32. Isso aqui é igual a 64 gramas por mol. Bom, então o que é que você está observando aqui? O H2S, a massa molar dele é 32, o que tem o cheiro do éter é 46 e o que tem o cheiro do fósforo queimado é o 64. Ele disse para nós que a velocidade é o quê? Inversamente proporcional. Velocidade é inversamente proporcional à sua massa molar. Está lá no texto. Quem tem massa molar grande tem menos velocidade. Então, quem é que você vai ter aqui o mais lento? Bom, o mais lento vai ser quem? O SO2. Quem é que vai ser o mais rápido? O H2S. Então, o que é que você vai fazer aqui? Ele está perguntando quem é que você vai receber a sensação, ou você vai perceber o cheiro na hora de abrir o recipiente. Primeiro que vai sair. Primeiro que você vai perceber. Quem vai ser o primeiro? De menor massa, H2S.
Seguido de quem? Quem que vai ser o segundo aqui? Quem que vai ser o segundo aqui? 32, 46. O segundo vai ser o CH3, 2O. E o último? O último vai ser o SO2. Por quê? Porque ele é o mais pesado. Então, a resposta nossa, nesta questão da Universidade Estadual de Londrina, seria a letra B, H2S, CH3, 2O e SO2. Na sequência, nós temos outra questão da Universidade Estadual de Londrina que diz assim: considere a mistura de 0,5 mol de CH4. N igual a 0,5 mol. N é o número de mol. CH4. Quanto é que é a massa do CH4? Eu acabei de fazer ali 12, 4, 16. Vou deixar bem aqui somente para a gente, uma questão de informação, talvez nem seja necessário, né? Considere a mistura de meio mol de CH4 com 1 mol e meio de quem? De C2H6. Isso aqui daria 12 vezes 2, 24, com 6, 30. Olha o que você tem aqui. Você tem uma mistura gasosa, né? Tem. O recipiente que os dois foram misturados, essas duas amostras gasosas, eles foram colocados, eu vou colocar só pontilhado para dizer para você que eles estão no mesmo recipiente. Num recipiente cujo volume é de 30 litros. Submetida a uma temperatura de 300 Kelvin. Vanks, não precisa fazer conversão, né? O autor já nos deu a forma correta. Já nos deu a forma correta. Então, o que é que ele pede aqui? Qual é a pressão parcial do CH4 em atmosfera para saber dentro dessa estrutura? Bom, na questão anterior, ele me deu a pressão total, né? Que era 0,6, aí nós dividimos. Agora, eu preciso saber quanto que é a pressão para depois trabalhar com a proporção. Se você for uma pessoa observadora, e eu sei que é, se você olhar aqui, qual é a quantidade de mol que você tem aqui? 0,5. E aqui, 1,5. O que é que você conclui daqui? Que a quantidade de gás C2H6 é 3 vezes maior, do que a quantidade do CH4. Tá percebendo isso, né? Então tá bom. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai precisar descobrir qual é a pressão da mistura. Primeiro passo é esse. Na questão anterior eu não precisei fazer isso porque ele me deu a pressão da mistura que era 0,6 atm. Aqui eu não tenho. Vanks, qual é a sugestão que você me dá para descobrir a pressão da mistura? A sugestão que eu lhe dou é que você utilize Clapeyron, ou Clapeyron, como queira chamar. PV é igual a NRT. PV igual a NRT. Você lembra como é que faz isso aqui? É muito simples, né? Vamos fazer juntos? Bom, a pressão da mistura, que eu não sei quanto que é, vezes quanto é o volume que foi dado para nós? Vanks, o volume é 30. E o número de mols? O número de mols da mistura é meio com mais 1,5. Quando você fizer aqui, vai dar quantos mols? 2. Quanto que vale o R? Não foi dado no exercício, percebeu? O R é 0,082. Quanto é a temperatura? 300. P vezes 30 vai ser igual. Eu vou fazer o cálculo aqui para você, para verificar quanto é que vai dar isso aqui. Vamos lá. Eu tenho 2 que multiplica 0,082 que multiplica 300. Eu vou encontrar 49,2. Meu P vai ser 49,2. Esse 30 que está multiplicando, eu devo passá-lo dividindo. Qual vai ser a pressão total? Quando você dividir 49,2 por 30, você vai obter 1,64 atm. Agora, você vai fazer aquela regrinha de 3 que eu lhe ensinei. Ó, acabei de fazê-la, né? O que você vai fazer aqui? Você pode descobrir aqui a regrinha de 3 de que maneira? 2 mol corresponde a uma pressão de 1,64 atm. Ele está perguntando qual é a pressão parcial do CH4. Me diga uma coisa, o CH4 tem quanto de mol? 0,5. Então você faz assim, 0,5 mol está para X. Multiplico cruzado, 2x igual
Você vai ficar com 1,64 multiplicado por 0,5, que é a mesma coisa de dividir por 2. Você vai dar quanto? 0,82. Pega esse 2, passa dividindo. 0,82 dividido por 2 vai dar quanto? 0,41. Então, a minha resposta vai ser 0,41 ATM. Se ele tivesse pedido do C2H6, você trabalharia com quem? Com 1,5. 0,41 ATM, eu vou obter essa resposta na alternativa D de dado. Perceba, nós usamos Clapeyron e depois uma regra de 3 simples. Vejamos a questão de número 4. Sabendo-se que a densidade relativa... Vanks, o que é densidade relativa? Primeira coisa que eu quero que você lembre é o que é densidade. Densidade é a relação existente entre a massa e o volume de uma determinada amostra. Quando eu falo em densidade relativa, eu estou comparando dois gases. Quando eu estou falando de densidade relativa, amigos, eu estou comparando dois gases. Quer dizer então que eu posso trabalhar, por exemplo, eu digo assim, ó, densidade relativa entre A e B. É a densidade do A dividido pela densidade do B. Só um exemplo, tá? Só para você relembrar como é que você faz isso. Já fizemos isso em aulas anteriores. Veja o que ele deu para você aqui. Sabendo que a densidade relativa de um gás X em relação ao hidrogênio, ó, densidade do gás X em relação a quem? Ao H2, ó, tá vendo? Vale 16. Calcule a massa molar de X, considerando que a massa molar do H2 vale 2 gramas por mol. Onde é que você viu isso, Vanks? Aqui, ó, ele deu bem aqui, ó. A massa do H2 vale 2 gramas por mol. Bem, meus amigos, o que você vai fazer aqui? O que é densidade? Densidade é massa sobre volume. Então, faça exatamente em cima desta informação. Qual a densidade relativa entre os dois gases? A densidade relativa, Vanks, é 16. E a massa molar? Não sei. E o volume? Qual é o volume? Como é que a gente vai fazer aqui? Bom, se eu estou trabalhando com o gás hidrogênio, eu vou trabalhar aqui com ele, trabalhando com qual valor para efeito de informações. Eu vou trabalhar como eu tenho o gás X e o gás H2, eu tenho dois volumes, ou seja, 2 mols. Né? Um mol de um mol do outro. O que você vai fazer aqui? Coloca um 2 aqui, ó. Esse 2 vai passar multiplicando, eu vou ficar com M igual a quanto? Quanto é 16 vezes 2? 32 gramas por mol. Existe alternativa para que a gente marque aqui? Não tem. Então, deixa do jeito que está. Nós não temos alternativas para efetuar a marcação. Já termina aí. Eu coloquei a questão de número 4, vamos colocar aqui a questão de número 5 agora, para fechar essa sequência. A fração em mol de oxigênio, o que seria essa fração em mol de oxigênio? É a quantidade de oxigênio que você tem em relação ao todo. A fração em mol de oxigênio, em 2 litros a mistura desse gás com nitrogênio, é 0,2. Tá aqui, ó. Fração em mol de quem? Do oxigênio. Normalmente, a gente representa essa fração com a letra X. Então, o X do gás oxigênio vale quanto? 0,2. Ele está misturado com quem? Vanks, ele está misturado com o nitrogênio. Raciocine comigo. Você não precisa ter escrito para você saber isso. Ó. Qual seria a fração em mol de nitrogênio? Que o nitrogênio aqui é o gás N2. Eu não tenho isso anotado, eu tenho que deduzir. Se eu tenho 2 gases numa mistura, um deles é 0,2, quanto é que vai ser o outro? 0,8, porque o total tem que dar 1. Aí ele pergunta qual é o volume parcial do nitrogênio nessa mistura. O que é que você vai fazer? Muito simples, presta atenção. Qual é o volume total? O volume total é igual a 2 litros. Eu poderia fazer esse exercício usando fórmulas, mas eu prefiro que você faça por dedução. É melhor, porque às vezes você vai fazer uma prova, quer seja na escola, quer seja futuramente num processo seletivo para você entrar numa faculdade. Então você não lembra da fórmula, e aí o que você tem que fazer? Usa proporção, pessoal. Olha aqui, ó. Qual é o volume total? 2 litros.
Qual que é a pergunta dele? Ele perguntou qual é o volume de quem? Ele perguntou o volume do N2. Então, o que você vai fazer, moçada? Olha aqui, ó, sem forma nenhuma. Raciocínio. 2 litros está para quem? 2 litros. Está para quanto aqui? Esses dois juntos? Quanto é que dá aqui? Vamos, isso aqui 2 litros dá para 1 atm. Exatamente, 2 litros está para 1. Qual é a proporção do nitrogênio? O nitrogênio está com 0,8. Bom, se o nitrogênio está com 0,8, qual é o volume que ele ocupa? X. Só isso, só. Se eu quisesse do oxigênio, colocava um 0,2 aqui embaixo. Precisei de forma para fazer? Não. Então é só cruzar, ó. X vezes 1, X. 2 vezes 0,8, sabe quanto você vai encontrar? 1,6 litros. Para quem? O N2. Qual a conclusão? Se você quisesse saber o do O2, seria 0,4, porque o total não é 2, um é 1,6, o outro é 0,4. Com isso, nós fechamos a nossa sequência do capítulo de número 24. Espero que você tenha compreendido trabalhar com essas misturas gasosas. Efetivamente, uma regra de 3 simples, uma aritmética básica, são importantíssimos nessa forma de abordagem na resolução do exercício. Eu estou aqui à sua disposição, faça as questões que você queira fazer, pergunte, argumente, entre em contato conosco agora ou através do nosso canal de comunicação.